Paz do Senhor, meus amados estudiosos da palavra. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez. Se o seu coração está precisando de um renovo, de um abraço do Pai, você fez o clique certo. Hoje nós vamos mergulhar, gente, em um dos salmos mais doces e amados de toda a Bíblia, o Salmo 84. Eu já estou com o meu aqui aberto. Convido você também a pegar a tua Bíblia, acompanhar na tua Bíblia, tá? Este salmo, gente, ele é quentinho no nosso coração. Então, se eu me emocionar aqui durante o nosso estudo, sabe, você releve aí, porque tem coisa que não dá para aguentar. É a presença, eu já tô assim, ó, já tô sentindo a presença do Senhor, eu já tô arrepiada, já sentindo a presença dele aqui com a gente, tá? Sabe aquele sentimento de conforto de casa, de estar no lugar onde você é mais amado? Exatamente sobre isso que nós vamos falar. Prepare-se então para sentir sua alma cantando de alegria pelo Deus vivo. E antes eu te convido a fazer aquela oração comigo, para que o Pai, Espírito Santo, Filho, estejam aqui com a gente. Querido Deus e Pai, eu oro pedindo a sua presença mais e mais e mais. Seu Espírito Santo já está com a gente. Que Ele possa se alegrar por meio desse estudo. Que Ele possa, Senhor, nos despertar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, para que nós possamos compreender o poder desse salmo que foi escrito há tantos e tantos anos. Eu oro pedindo que as suas mãos estejam sobre nós, cada pessoa que está ouvindo ou assistindo esse vídeo, que ele se sinta amado, Senhor, e acolhido pelo poder do Espírito Santo, pelo teu amor, querido Deus. É essa a minha oração de hoje. Em nome de Yeshua de Nazaré, Jesus amado. Amém. Bom, gente, então vamos lá? Mas antes de mais nada, olha só. O Salmo 84, ele tem o seguinte título aqui na minha Bíblia, que é a King James, não se esqueça. Saudades da casa de Deus. Ao mestre de canto, de acordo com a melodia Os Lagares, né? Um salmo dos coraitas, né? Então ele é atribuído aos filhos de Coré. Aí, qual é a história por trás, né? Então assim, é legal a gente entender quem eram eles. Gente, eles eram levitas, descendentes de Coré. E sabe quem foi Coré? Sabe aquele homem que se rebelou, ele liderou uma rebelião contra Moisés no deserto e ele foi julgado por Deus. Isso está lá em Números 16, deixei anotado aqui para não esquecer. Sabe, mas a descendência de Coré, eles não pereceram, entendeu? Eles foram poupados pela misericórdia do Senhor e tornaram-se guardiões dos portões e músicos lá no templo, entendeu, gente? Então este salmo, ele é um cântico de quem sabe o que é ser resgatado da vergonha, de ter feito algo errado, entendeu? Então foi resgatado da vergonha para se tornar um adorador na presença do rei. Sabe, gente? Por isso que mexe tanto comigo esse salmo. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui resgatada. Eu fui resgatada. O Senhor, Ele olhou para mim, me estendeu a mão. Me resgatou da vergonha e me fez me tornar uma mulher que ama adorar e estar na presença do Rei, do Senhor. Eles então não são, na verdade, gente, eles não estão no templo apenas trabalhando, né? Eles estão apaixonados pelo lugar onde a glória de Deus habita, tá?
Então, com base nessa compreensão, vamos lá ler versículo por versículo. Então, saudades da casa de Deus. Versículo de 1 ao 2, tá? Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Uau, né, gente? Aqui é um desejo desesperado pelo Senhor. O salmista, ele começa assim, extasiado. Quão amáveis, né? Ele fala, como é amado, como é amável o lugar da tua morada. Sabe, gente? Mas logo a alegria dá lugar a uma necessidade física e espiritual. Você percebeu? Ele não quer apenas ir à igreja. A alma dele desfalece. O corpo dele clama. É uma fome que só a presença de Deus sacia. Gente, o nosso coração tem um buraco aqui no nosso peito que é exatamente do tamanho do Senhor. É exatamente o tamanho de Deus. Por isso que o Senhor colocou no ser humano um anseio por Ele. Saiba que nada na sua vida vai suprir esse anseio. Apenas o amor do Senhor. Então você tem que preencher tudo isso com esse amor do Senhor. Nada mais vai poder. Nem pessoas, nem status, nem poder, nem dinheiro, nem fama, nem sucesso. Nada. A única coisa que vai encaixar aqui é o Senhor. Não esqueça isso. Eu até anotei aqui que no Salmo 42, lá no Salmo 42, de 1 a 2, está escrito assim, ó, como a corça, anseia pelas correntes das águas. Assim, a minha alma anseia por ti, ó Deus, tá? Vamos lá, versículo de 3 a 4. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar. Ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Aí tem uma pausa, que é selar, que é para gente refletir no que foi dito, para sentir o que foi dito. Gente, essa imagem é linda, é linda. Até os pássaros comuns, os mais comuns, encontram refúgio seguro perto do altar do Senhor. Se Deus cuida de um pardal, meu irmão, minha irmã, quanto mais de você, quanto mais de mim. Habitar na casa de Deus não é apenas estar num prédio, é viver em um estado constante de louvor e segurança. Você é a casa do Senhor. Você é um templo onde Ele ama habitar. Como que está essa casa? Essa casa está limpa? Tem um lugar de honra para Ele? Pense nisso. Pensa nisso, tá? Versículo de 5 a 7. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Uau! Aqui, gente, essa parte que toca profundamente, quem está sofrendo. Ela está falando de quem está sofrendo, da pessoa que está sofrendo.
Essa pessoa é você? Você está sofrendo? Essa palavra é para acolher o teu coração, acolher a tua dor e o seu sofrimento. Vale de Baca significa vale de lágrimas ou vale do choro. O peregrino, ele não evita, sabe, o vale. Ele passa por ele. Mas a diferença é que a força dele não está nele mesmo, mas está no Senhor dos exércitos, no eterno dos exércitos, o Deus vivo. A força vem dele. E sabe por quê? Porque ele confia. Ele confia. Ele transforma um lugar de dor em um lugar de fontes. Ele não se cansa no caminho. Eles vão, gente, eles vão de força em força até chegar na presença do Pai. É assim que nós precisamos nos despertar para caminhar diante das dificuldades da nossa vida. Você consegue compreender isso, meu irmão, minha irmã? De versículo agora, do versículo aqui, ó, 8 ao 12, tá? Senhor, eterno Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Aí tem uma pausa, Selá, sente o que foi dito. Ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido. Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Uau, gente! O salmista, ele faz uma escolha radical aqui. Ele diz, eu prefiro ser um simples porteiro. Alguém que só abre portas na casa do Senhor, na casa de Deus, do que ser rei nas tendas da impiedade, da maldade. Por quê? Por quê, gente? Porque Deus é sol. Ele ilumina e dá vida. E escudo, ele me protege, ele te protege. Ele dá graça e glória ao Senhor aqui, com alegria. A conclusão, gente, desse salmo é uma promessa de felicidade. Feliz é quem confia nele, no Senhor. Feliz é quem confia no Senhor. Confia nele. Mas não é confiar pegando de volta. Ah, eu confio no Senhor. Daqui a pouco está você lá, agindo por conta própria. Confia plenamente nele. Todas as áreas da sua vida. Conta com a mão dele sobre todas as áreas. Não é só uma coisa. O Senhor, ele não caminha com você só em partes. Ele caminha com você completamente. É inteiro, é em tudo. Gente, como nós vivemos o Salmo 84 nos nossos dias? Meus queridos irmãos, como que nós podemos viver esse Salmo na nossa vida? Hoje, primeiro, eu vou falar uma coisa aqui para você. Cultive a fonte da água viva. Busca a fonte de água viva. Sabe? Tenha fome de Deus. Tenha fome dele para preencher esse anseio. A sua alma, ela anseia pela presença de Deus. Ou você se acostumou a uma rotina religiosa só? Então, nessa semana, meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo do Senhor para reacender em você um desejo desesperado
por momentos a sós com o Pai, na oração da palavra, no momento só você e Ele. Peça, reacenda, pede para o Senhor colocar um incômodo no seu coração, fala para Ele queimar o seu coração. Outra coisa, cultive, sabe, fontes no seu vale. No seu vale. Se você está passando pelo vale de Baca, lembra? Vale de lágrimas ou vale do choro? Agora, não pare. Não pare. Siga em frente. Use a sua dor como um convite para depender totalmente do Senhor, totalmente de Deus. Ore, louve, cante. E você verá o Senhor transformar o seu louvor em algo forte, que vai te ajudar com o seu choro. Vai transformando esse seu choro em fontes de renovo. Para você e para os outros, para as pessoas que estão aí, à sua volta. Porque você acaba sendo uma fonte de conforto para outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão falar, meu Deus, é muita presença de Deus naquela pessoa. É só Deus mesmo para ajudar aquela pessoa. E meu irmão, minha irmã, valorize a comunhão, o caminhar, o congregar também. O salmista amava estar no templo com outros adoradores. Ele amava estar em comunhão, ele amava estar lá congregando com os irmãos. Você é o templo. Você é a casa do Senhor, mas aqui ele se refere também a estar lá congregando, louvando com os irmãos, cantando. A palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está o Senhor. Não esqueça esse versículo, gente. Não esqueça essa palavra forte para o seu dia hoje. Não negligencie a comunhão com a sua igreja, tá? Com a sua igreja, a igreja que você vai. É ali juntos que nós somos fortalecidos, sabe? De força em força. E onde a andorinha encontra seu ninho de paz. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Nós fomos feitos para caminhar juntos. Mas cada um precisa desenvolver a sua intimidade com o Senhor. E isso é você e Ele. Por isso que eu falei, deixe a casa limpa. Coloque um lugar de honra para o Senhor. Olha, gente, vou falar uma coisa aqui, meus amados. Que o Senhor nos conceda essa graça de termos corações de peregrinos, apaixonados pela sua casa, e que nos ajude a manter a nossa casa limpa. Ajude-nos a o colocar no lugar de honra. Sabe, que se você estiver no vale hoje, meu irmão, minha irmã, você possa sentir a chuva de bênção, enchendo os tanques da sua alma, aquietando a sua alma e recebendo novas forças para continuar. Lembre-se, é melhor um dia com Ele, é melhor um dia com Ele do que 1000, sabe, gente, nesse mundão aí. Olha, o peso dessa palavra. Um dia com o Senhor vale mais, vale muito mais. Um dia com Ele vale muito mais. Um dia na presença dEle vale muito mais. Meu irmão, minha irmã, que você possa sentir a presença do Senhor te dizendo isso. Não fica deixando para depois. Não fica deixando o Senhor para depois. Traga Ele. Acha aí um lugarzinho de honra, coloque Ele dentro do teu coração, num lugar de honra. Tá bom, meu irmão, minha irmã?
Olha, se esse estudo tocou no teu coração e alegrou a sua alma, assim como alegrou a minha, deixa o seu amém e o seu testemunho de força aqui, gente, nos comentários. Compartilhe com quem precisa de um ninho de paz. Eu te convido também a se inscrever aqui para a gente continuar nossa jornada aqui pelos Salmos. Olha, nós já chegamos no Salmo 84. O Senhor tem nos abençoado tanto, 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 tanto. Que o sol da justiça ilumine o seu caminho e que o escudo do Altíssimo te proteja. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.